Saúde a todos com a paz do Senhor, meu nome é Alex da Costa. Esse é mais um dos nossos vídeos que você pode estar aí assistindo, compartilhando. Nosso blog, asua-igreja.blogspot.com. Se você quiser fazer parte dessa obra, evangelizar, agradar a Deus, você não precisa estar mandando e-mail, posso fazer? Não. Você pega o nosso endereço, você pode estar mandando por e-mails para os seus contatos, você pode estar colocando aí, sei lá, no Facebook, você pode estar evangelizando através da internet. Você que tem algum modo de estar enviando, e Deus vai te abençoar. Ele disse: aquele que me serve, o Pai honrará. E você pode estar também ajudando, sempre quando aparecer uma propaganda nessa página onde o vídeo está sendo exibido. Você assistiu, ou você não vai assistir, não quer mais assistir, clica numa propaganda para ajudar a gente. Se aparecer no final do vídeo, assista a propaganda, compartilhe, e Deus vai te abençoar, porque essa obra é de Deus, a palavra é de Deus, a nossa vida é de Deus, e a gente pede aí para vocês aí estarem aí ajudando a divulgar esse trabalho, porque Deus vai honrar, porque a palavra de Deus diz que aquele que me serve, o Pai honrará. Não é que me serve eu, irmão Alex, mas que serve a Deus, a Jesus Cristo. Bem, gente, falar língua estranha na igreja, a gente já tem igreja que não, tem igreja que sim, né, que está tendo culto, e as pessoas começam a falar de Deus, e eu já fui em culto, qual a pessoa, ela, né, porque quando vem a presença de Deus, e com certeza, e toma a pessoa de uma tal maneira, eu já vi pastor afastando o microfone para falar em língua estranha. Outras pessoas já saem falando, né, direto, assim, bastante, né? Mas Jesus fala que assim: conhecereis a verdade vos libertará. Não é minhas palavras, é o que está escrito, que eu vou ler. Por quê? Se fala, é um dom. Mas em que momento eu devo usar esse dom? Você tem que ter controle. Não é verdade? Você tem que ter o controle. Então vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo 14. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. Em espírito fala de mistérios. Então você vê que aqui a palavra mostra que ninguém vai entender, porque fala em mistério. Então veja bem, se ninguém vai entender, o que acontece então? Porque se fala algo que ninguém vai entender dentro de uma igreja onde tem, não sei quantas pessoas tem na tua igreja, se é 50, se é 100, se é 30, não importa. Não importa aqui, gente. Não, pode ser uma alma que Deus colocou para você tomar conta. Isso aqui importa. Então veja bem, vamos continuar. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. O que fala a língua estranha edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Tá lá, Deus começa a falar, o que fala língua estranha é para si próprio. Agora veja bem, tem, né, sentido uma coisa que é edificação própria trazer para a igreja? Se só você vai ser edificado. Você às vezes é um irmão que teve uma oportunidade, já começa falando língua estranha. Você é um pastor, um obreiro, um presbítero, um diácono, um evangelista, uma missionária, um missionário, e você já começa falando língua estranha, sendo que é algo que é só para você. Só que muitas pessoas, eles entendem isso como como assim, tem que falar língua estranha para o povo ver que a pessoa é de Deus. E não tem nada a ver uma coisa com outra, edificação própria. Então, as pessoas têm usado isso para convencer as pessoas: passamos de Deus porque a gente fala em língua estranha. Essa é a verdade.
Você vê, às vezes, a pessoa nem chega, o culto nem começou, e a pessoa está falando em língua estranha. Então veja bem, gente. Só que tem um momento, sim, que você pode falar, e um momento que você não pode falar. A Bíblia, a palavra de Deus, se você obedece a palavra de Deus, se você busca a Deus, ela fala o que a gente vai ler aqui. E eu quero que todos vós falei línguas estranhas. Então ele falou, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas. E eu quero que todos vós falei línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas. A não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Agora, irmãos, se eu for ter convosco falando línguas estranhas, que vos aproveitaria? Então o apóstolo falando, ó, e agora, irmãos, se eu for ter convosco falando línguas estranhas, que vos aproveitaria? Se vós não falasse, ou por meio de revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina. Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja citara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca, com a flauta ou com a citara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciar a palavra bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Então você vê que se você, claro, ele diz aqui, ó, se todos poderiam, eu quero que todos falem línguas estranhas, mas não há proveito para a igreja, não há proveito, se não houver um intérprete para que a igreja seja edificada, porque senão é como se fosse no ar. Olha o que ele fala aqui, como se estivesse falando ao ar. Então você tem que entender que Deus te deu esse dom, mas não adianta você ser uma pessoa que não tem uma inteligência. Não adianta você ser uma pessoa que não tem inteligência, porque Deus quer que você seja uma pessoa sábia, não uma pessoa tola. E às vezes você está agindo como tolo, porque acha que não, eu vou falar língua estranha porque todo mundo vai ver que eu sou de Deus. E para que você quer mostrar para todo mundo que você é de Deus, se você tem que mostrar para Deus que você é de Deus? Por que você quer mostrar para os outros? Não, vou continuar aqui no 14, vamos do 9 ao 13. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais abundar neles para a edificação da igreja. Pelo que o que fala a língua estranha, ore para que a possa interpretar. Então veja bem, se você fala, meu amigo, minha irmã, meu irmão, se você fala língua estranha e você tem a oportunidade de subir no altar, no púlpito, você tem que orar para que Deus venha dar o dom para você poder interpretar. Não adianta você subir, tem gente que fala toda a oportunidade em língua estranha e não está trazendo proveito nenhum. A palavra de Deus está dizendo. Então, eu peço para vocês, leia a palavra de Deus. Não adianta você ficar contra, ah, irmão, está falando aí, eu falo em língua estranha, eu falo não sei o que, mas que proveito você está trazendo para a igreja? Nenhuma. Você está agindo como um tolo, porque você não está, você está falando para o ar. Não está trazendo proveito para a igreja de Cristo. E Deus falou, eu velo pelo cumprimento da minha palavra. Então não adianta você ficar aí rebelde, não, meu irmão. Ficar nervosinho, não, meu irmão. Eu vou dizer para você assim, igual Jesus falou, calma, Pedro. E você tem que calmar. Não adianta, tem gente que fica nervosa, que fala que ó, tá falando língua estranha, meu amigo. Na igreja todinha aí, vendo você falando língua estranha toda hora. E é errado. É errado o que Deus está falando aqui na palavra dele.
Isso aí não traz proveito para a igreja. Isso aí, você querer que todo mundo imagine que você é uma pessoa de Deus, você é uma pessoa de Deus, Deus já te deu um povo para você tomar conta. Então, vamos ler a Bíblia, vamos buscar Deus e Deus vai te abençoar. Vamos continuar aqui? Ainda no capítulo 14, versículo 14, vamos adiante. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, cantarei com o entendimento. Ou seja, tem que ter entendimento. Não adianta a gente agir como pessoas que, é tipo um circo. É um espetáculo. Uma vez, um pastor falou para mim. O pastor falou para mim, falou assim, olha, Alex, imagine que o altar é um palco. Tá. A reunião é um show. E a igreja é o quê? E tudo é um espetáculo. E depois de escutar isso, e o inferno é o quê? O que é o inferno? Porque se a igreja não é igreja, é um lugar para um espetáculo, o inferno é para quê? Aí vão dizer que o inferno é para se bronzear. Então você vê, essa é a visão. Essa é a visão, gente. De muitos guias, essa é a visão. É um espetáculo. Vamos fazer um espetáculo. É um espetáculo ali, é um espetáculo aqui. Hoje nas televisões, você pode acompanhar nas televisões. Hoje não se liberta mais as pessoas, né? Porque se mantém a pessoa ali possuída pelo demônio, para levar numa televisão, para a pessoa manifestar na televisão. Não é mais fácil filmar na igreja e mostrar para as pessoas? Não, tem que se levar a pessoa possuída com o demônio na televisão para virar espetáculo. Será que isso tem perdão para Deus? Não é? Jesus não mandou expulsar os demônios? Ou você tem demônio bravo, nervoso, vamos levar para a televisão? Para dar ibope? É terrível, gente. É terrível. E depois a gente fala e as pessoas acham que a gente está errado. Olha o que estão se fazendo com as ovelhas. Estão virando espetáculo. Vamos lá. Então, ó, de outra maneira, se tu bendizeres com o Espírito, como dirá o que ocupa o lugar do indulto, o Amém, sobre a tua canção, sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes, porque realmente tu dás bens, as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em línguas desconhecidas. Irmão, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia, e adultos no entendimento. Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem línguas estranhas e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Mas se todos profetizarem a algum indouto ou infiel, e algum infiel entrar, de todos é conhecido e de todos é julgado. Os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre nós. O que Deus quer dizer sobre isso?
Deus ele quer dizer o seguinte, que vamos supor uma pessoa, ela entra na igreja, e aí, todo mundo falando língua estranha. Ah, tão louco. Ah, mas não importa, a gente tá falando língua estranha, essa pessoa não entendeu, o problema é dela. O problema é dela. Não, o problema é seu, meu irmão. O problema é seu, pastor, presbítero, evangelista, diácono, missionário. O problema é seu. A palavra de Deus diz que tem que se profetizar, e aí ele vai aparecer para todo mundo como está a vida daquela pessoa, e ela vai dar graças a Deus, porque Deus verdadeiramente está naquele lugar. Agora, se eu começar a falar em língua estranha, como que a pessoa vai entender? Mas aí não vai voltar mais, porque não há edificação naquele lugar. Não há como ele crer que Deus está naquele lugar, porque se fala coisas que ninguém entende. Agora, para encerrar, vamos ler do 27 ao 28. Versículo 27 e 28 do capítulo 14, para encerrar, para você entender qual é a boa e agradável vontade de Deus. Vamos lá. Presta atenção. Você que fala em língua estranha, você que fala toda a Bíblia em língua estranha dentro da igreja, na hora que você tem oportunidade, você que é pastor, você que é obreiro, diácono, evangelista, missionário, presbítero, essa é a palavra. E se você não crê na palavra, você não está contra mim, você está contra Deus, porque a palavra é de Deus. Diz assim: e se alguém falar língua estranha, faça-se isto por 2, ou quanto muito 3, e por sua vez haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Então você vê que essa é a palavra de Deus. Então Deus manda, meu irmão, minha irmã, se não houver um intérprete para a língua estranha que você vai falar, fique calado. Fale com Deus e não queira desagradar ou afastar pessoas que estão pela primeira vez na igreja, pessoas que não entendem isso na igreja, e Deus vai te abençoar. Então, Deus está te dando um conselho. Esteja calado, meu irmão. Esteja calado, minha irmã. E fale com Deus. Entregamos essa palavra. E que Deus venha te abençoar. Abrir o teu coração. Abre o coração. Não seja aquelas pessoas que não aceitam a palavra. Você, a palavra de Deus fala isso que... 1 Coríntios 12:31 diz assim, portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Então veja bem, a palavra de Deus ela está aí, mostrará um caminho mais excelente, e Deus vai te abençoar. Essa é a palavra de Deus, né? Você pode estar acompanhando ela, vou mostrar aqui para vocês. 1 Coríntios 12:31. Procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Entrega essa palavra nas tuas mãos. Pense na igreja. Não queira sair falando em língua estranha, porque isso é para você, para a sua edificação. E se for fazer, que tenha um intérprete, ou se não, fique calado. Fale com Deus e Deus vai te abençoar em nome do Senhor Jesus. Não esqueça, vamos evangelizar, compartilhe os nossos vídeos, manda para alguém, mande para os seus contatos, vê as propagandas para ajudar o nosso blog, a nossa página, é o que nós te pedimos, e Deus é com você, é só você abrir o coração em nome de Jesus. Amém.